Amen, my son, Senior Pastor Kennedy. Amém, meu filho, Pastor Kennedy. Yes, please, my Lord. Você You pode are me live on air, please, colocar my ao Lord. vivo globalmente agora? Well, blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me. Bem, povo abençoado, The Lord o Senhor Jeová today falou had a comigo. conversation with me, quite O a Senhor straight Jeová conversation. hoje teve uma And conversa, this is a uma continuation conversa of the longa, conversation that Jehovah has e been esta é a having continuação da on conversa que this Jeová tem very tido dreadful dispensation neste that is coming to the earth. nesta temível dispensação que está vindo à Terra, a respeito desta dispensação que está vindo, é uma conversa ininterrupta, consistente, que o Senhor Yahweh tem tido a respeito desta dispensação que está vindo. Uma dispensação muito temível que está vindo adiante de nós aqui. Então, quando ele enviou o arcanjo para falar comigo e dizer, vindo para destruir a casa, ele está vindo para destruir o sacrifício e ele está vindo para colocar a abominação dentro da casa, para fazer com que a casa veja desolação. Então, o Senhor hoje me mostrou a besta e ele me mostrou a besta que está rondando como um leopardo. A pele dele é como a de leopardo. E ele tem algumas cabeças. E ele estava rugindo. E ele estava circulando ao redor. Então o Senhor trouxe contato entre esses dois profetas e a besta hoje. E então a manifestação, ele me mostrou a pessoa do anticristo. E então naquele contato houve uma luta também que aconteceu, que eu não vou compartilhar aqui. E os dois profetas foram muito poderosos. É isso que eu quero partilhar com vocês. Uma luta se levantou daquele contato. Na verdade, ele fugiu um pouco. Então vai haver uma dispensação muito difícil adiante de nós aqui. Ele tem falado deste pequeno chifre e ele tem continuado a falar a respeito do carneiro e do bode, que você vê em Daniel 7, 8 e também a estátua de Daniel capítulo 2, e continua diretamente até o livro do Apocalipse 13. E eu estou lendo Apocalipse 13. Eu vou ler da versão King James em Apocalipse capítulo 13. Ele diz, a besta que sobe do mar. E eu fiquei na areia do mar. E eu vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, cada uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Se você ler na amplificada, ele diz, enquanto eu fiquei na praia, na areia da praia, eu vi uma besta que saía do mar com 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres, ele tinha 10 coroas reais com nomes e títulos de blasfêmia em suas cabeças. Versículo 2. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés eram como os pés de um urso, e a boca como a boca de leão. E o dragão deu a ele o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Na versão amplificada. E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, mas os seus pés eram como os de urso, e a sua boca como de leão. E a ele o dragão deu o seu próprio poder e autoridade, e o seu próprio trono e grande domínio. Então, como leopardo, mas se você visse a besta que eu vi, você iria nascer de novo adequadamente hoje e ia ter certeza de que quando o arrebatamento acontecer, você não vai ficar por aqui. A forma como ela circulava, como ela andava ao redor,
fugindo, e ela tinha muitas cabeças, e então mais tarde os dois têm este contato, e então a manifestação da pessoa, agora é uma pessoa, a pessoa do anticristo. Então, neste contato houve um grande confronto que aconteceu entre este que fala com vocês e ele. E foi um confronto e uma luta tão severa, e eu posso dizer que os dois profetas foram muito poderosos. O confronto foi muito poderoso e por um momento ele fugiu. Pela enormidade do poder destes dois que se levantaram, ele correu. Então, você não vai querer estar aqui. O corpo dele é como o leopardo. Ele é manifestado como uma pessoa, mas o corpo dele é como um leopardo. E ele tem poder. E ele está andando ferozmente. Então, povo abençoado, receba Jesus, porque o Senhor está prestes a acionar o relógio que faz a contagem regressiva da última semana de Daniel. Deus tem sido muito paciente todo este tempo, ele tem sido muito paciente. E o propósito desta paciência é trazê-los ao arrependimento, ao conhecimento de Cristo Jesus, o Messias, como seu Senhor e Salvador, para que vocês possam entrar. Se vocês lerem no livro de Romanos 12, versículo 25, a paciência que o Senhor tem tido com a igreja e com as nações, a paciência, a longanimidade do Senhor, ele diz o seguinte, ele diz, Romanos 11, versículo 25, ele diz o seguinte, ele diz, novamente, Romanos 11, 25. Eu vou ler na Amplificada e na King James. Na King James ele diz, porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, para que não sejais presunçosos, em outras palavras, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Até que a plenitude dos gentios tenha entrado. Versículo 25 de Romanos 11, na Amplificada. Ele diz, para que vocês não sejam presunçosos, porque eu não quero que vocês percam esta verdade oculta, irmãos, e que haja insensibilidade, porque a insensibilidade veio em parte a Israel e usará até que o número, a totalidade do número dos gentios tenha entrado. Aqui ele fala números. Então, o Senhor está simplesmente esperando pelo número que foi determinado por céu, pelo oculto conselho da sabedoria de Deus nas recâmaras do céu. Ele já determinou um número para os gentios. É por isso que ele fez parar o relógio na semana 69 para reunir os gentios. Mas agora ele está falando comigo, ele está falando com os seus servos continuamente a respeito de acionar o relógio para completar agora a 70ª semana de Daniel. Isso significa, está esperando até que a plenitude dos gentios entra. E ele me mostrou de várias formas. O arcanjo vem e me diz, vindo para destruir a casa. E hoje a manifestação da besta do livro do Apocalipse 13, ele mesmo. E quando ele veio como leopardo, com muitas cabeças, então agora, quando eu vou entrar em contato, então ele se transforma neste homem, ele se torna um homem. Eu tenho muitos detalhes hoje a respeito dele. Então, este primeiro contato e confronto, o confronto dele com os dois profetas manifestou uma seríssima luta. Você não vai querer estar aqui. Mas eu fiquei muito chocado com a precisão dos dois profetas, que até em um momento ele fugiu, ele correu. Então, você não vai querer estar aqui naquele tempo. Ele está dizendo muito claramente que ele é como um leopardo.
E ele tem a boca como de leão, os pés como de urso. O Senhor colocou junto as bestas mais ferozes e mais assassinas, as mais sanguinárias, os mais perversos animais da selva, os mais sanguinários, aqueles que são os mais ferozes e mais selvagens, aqueles que não têm controle quando eles são atacados. Ele colocou isto para poder transmitir uma mensagem para vocês que, por favor, entre pelo arrebatamento, onde os anéis de casamento foram colocados na entrada do céu, para que você não corra risco, porque será virtualmente insuportável, porque vai ser dado a ele poder para lutar contra os santos, e vai ser dado poder a ele. E será dado o poder por causa da rebelião, da apostasia. Então Deus permitirá a ele que conquiste vocês. É por isso que muitos de vocês vão receber a marca da besta e vão adorar a besta. Ou então você vai ser daqueles que vai ser morto, como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 6, daqueles que foram mortos e as almas estão debaixo do altar. Povo abençoado, o Messias está vindo e vai ser muito poderoso amanhã. Nós vamos ter uma sessão da Bíblia, onde eu vou mostrar tudo para vocês que o Senhor tem feito durante esta quarentena. Vocês vão ver como que o Senhor está preparando o caminho para a gloriosa vinda do Messias com máximo poder. Eu vi o Messias vindo, preparai o caminho do Senhor. Este é aquele a respeito de quem a Bíblia escreveu, que ele iria enviar os seus mensageiros adiante de ti, para preparar o seu caminho antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito do Senhor está dizendo para as nações. Muito obrigado, que o Senhor os abençoe. Sem santidade, ninguém, eu repito, ninguém verá o Senhor. Obrigado.